Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Quem nos assiste, Vera está conosco em áudio e vídeo, Vera. Bom, terminou uma fase importante da ação penal sobre a tentativa de golpe, que foi a fase dos interrogatórios. Bom, agora ainda tenham procedimentos e tal, até chegar à sentença dentro de algum tempo. Dito isso, qual é o balanço que você faz, Vera, dessa última fase dos interrogatórios, especialmente no que se refere à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vera. Pois é, acabou sendo bem mais rápido do que eu esperava. Em 2 dias liquidaram a fatura, eles tinham reservado a semana toda para isso, mas a coisa transcorreu bem mais rápido do que todo mundo esperava, né, Sardenberg? E ontem aconteceu um momento que é o auge dessa fase de interrogatórios do primeiro núcleo, que foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aconteceu no início da tarde de ontem e foi o primeiro confronto, assim, transmitido, televisionado, entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, que tem travado um embate aí, pelo menos desde o ano de 2021, quando o Jair Bolsonaro atacou o Moraes em cima do palanque lá no 7 de setembro aqui em São Paulo. Então, o tom e como eles se comportariam era tudo sobre o que recaía muita expectativa, mas ambos foram bastante comedidos, até com a possibilidade de fazerem algumas piadinhas, algumas brincadeirinhas para quebrar o gelo, mas o fato é que o ex-presidente estava bastante acuado diante da necessidade de se ver confrontado com várias reuniões das quais ele participou, que ele mesmo convocou, de documentos que, segundo o tenente-coronel Mauro Cid, ele editou e que traziam propostas de ruptura institucional de alguma natureza. Então, ele confirmou essas reuniões, confirmou que viu a minuta, uma das minutas, embora ele tenha dito que só tinha os considerandos e não nem o início nem o fecho, mas disse que viu isso, inclusive exibido numa tela, durante uma reunião com várias autoridades, e afirmou que eram trazidas soluções, e aí ele procurou dizer que eram soluções que estavam circunscritas ao que prevê a Constituição, mas que a gente sabe que a Constituição não prevê nenhum instituto para suprimir a democracia, que você pode usar a Constituição como um biombo, como uma desculpa para esse tipo de proposta de ruptura. Ele ficou tentando se salvar na retórica, dizendo que os momentos em que ele se excedeu foram arroubos típicos da maneira como ele se expressa, pediu inclusive desculpas por ter insinuado que o ministro Alexandre de Moraes e outros tinham recebido milhões de reais para votar contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, e também procurou minimizar essas propostas. Mas a forma como ele minimiza é engraçada, dizendo que não havia clima e que dar um golpe é fácil, mas e que o day after, que ele chamou de after day, que é complicado. Então ele não chega a condenar a ideia com veemência, ele praticamente diz que só eles não deram fiz uma porque não deu, né? no terreno. Só deram uma sondada no terreno, puseram ali o pé para ver a temperatura da água e não dava. É isso que eu ia comentar com você, Vera. Os advogados não teriam chamado a atenção, porque ao dizer o seguinte, que havia lá os considerandos, ele falou que se discutia coisas que estão na Constituição, como estado de sítio, por exemplo, lei da garantia de lei e ordem, mas na Constituição está lá dito em que circunstâncias essas medidas podem ser tomadas. E nenhuma dessas circunstâncias estava posta, né? Então ele falou Nenhuma dessas circunstâncias é uma eleição. Isso, uma eleição que você perde, né? Não, e uma eleição que acabou, terminou, Sim, o resultado foi proclamado e tal, não sei o quê, entende? Bom, então, agora, e quando ele diz, sobretudo, que não havia clima, quer dizer, aí é uma confissão, né? Uma confissão. Eu acho que tem vários momentos que chegam muito perto de uma confissão, Sardenberg, e esse certamente é o principal deles. E ele se embanana todo, é o momento que ele fica mais constrangido,
quando o Alexandre de Moraes pergunta se ele de fato editou o tal documento, tirando nomes. E aí ele diz que não, ele nega o que o Mauro Cid disse. Mas como era uma reunião em que havia mais gente, pode ser que ele seja desmentido por outros depoimentos. E aí realmente a situação dele se agrava ainda mais. Já não é simples, não teve nenhuma atenuante, muita gente entendeu aqueles pedidos de desculpa que ele fez ao ministro como uma tentativa de obter um instituto que em direito se chama de arrependimento eficaz. Mas ninguém acredita que isso vá colar, nem os próprios advogados. Fiz uma rodada de conversa com alguns deles hoje de manhã e eles estavam bastante pessimistas quanto ao futuro do Bolsonaro e dos demais clientes dessa leva. Acham que ninguém vai se salvar e ninguém está com muita esperança, nem mesmo no voto do ministro Luiz Fux, que era algo que no início todo mundo procurava ali, embora uma andorinha só não faça verão, porque os outros 4 integrantes da primeira turma são tidos como votos certos pela condenação de todos desse núcleo. Todo mundo diz, olha, nos núcleos de baixo... Inclusive o general que foi o Paulo Sérgio. Inclusive o general Paulo Sérgio. E todo mundo achou que a maneira como ele se comportou ontem, bastante nervoso ali, e brigando com o advogado, não o ajudou muito também. Porque eles lembram da participação dele naquele caso da fiscalização das urnas a partir de uma comissão criada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E que ele foi instruído pelo Bolsonaro a permanecer naquilo, a insistir nos riscos de fraude, mesmo quando já se sabia que não tinha fraude, em dizer que não tinha fraude agora, mas que era sujeito a fraude a qualquer momento. Então, ele ficou muito embarcado nessa tese do Bolsonaro, e os ministros também lembram que ele era o ministro da Defesa quando houve essa reunião em que o Bolsonaro testou a adesão dos comandantes das forças, e até aqui não tem nenhum relato que diga que ele se opôs de maneira veemente. Ele procurou dizer ontem que se opôs, que avisou o Bolsonaro, mas até aqui, por exemplo, os relatos do general Freire Gomes ou do almirante Batista Júnior, salvo engano meu, não o poupavam de se complicar. Então, eu acho que nem para ele vai ter muito atenuante, não. Pode ser que ele tenha o voto, por exemplo, do ministro Fux, mas dos demais, ninguém acredita em absolvição de alguém. Alguém pode deixar de ter um voto ou 2, mas ninguém acredita que desse núcleo de 8, que são os principais, os comandantes da tentativa de golpe, alguém chegue a ser absolvido. Agora, pelas suas avaliações, pelas suas informações, quando é que começam a sair as sentenças? Todo mundo fala ainda este ano, mas ninguém crava quando. A partir de outubro é o que eu ouvi de mais próximo, porque o que acontece agora, né? O julgamento está sendo fatiado em núcleos, então as coisas vão se sobrepondo. Os outros núcleos vão ter os seus depoimentos, depois abre para a fase de alegações finais. Então, o que se espera a seguir esse rito que está aqui é que este núcleo seja o primeiro a ter as sentenças proferidas. E isso depende do que agora? De alegações finais, e as defesas são as últimas a fazê-las, então tem as alegações finais do Procurador-Geral da República e depois as das defesas, que tem que fazer isso em cima do que o procurador alegar, e aí o ministro tem um tempo para elaborar o seu voto. Todo mundo acha que o ministro Alexandre de Moraes vai ser rápido na elaboração do voto dele, mas de qualquer maneira conta o prazo para alegações finais, tanto do Ministério Público quanto das defesas, então não é algo instantâneo. Todo mundo acha que o julgamento, quando os 5 ministros vão sentar para analisar o caso, deve acontecer lá para outubro, novembro desse ano. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. E logo mais... Ponto final, estaremos lá. 18 horas. Obrigado, Até Vera. mais tarde, Vera. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau.